Ei, gente! Seja bem-vindo à nossa série Buscando a Deus nas Férias, esse ano, com o livro Acessando o Braço de Yahvé. Esse já é o nosso segundo episódio, então se você perdeu o primeiro episódio, volta lá e vê o primeiro episódio, tá bom? Esse projeto, Buscando a Deus nas Férias, já estamos fazendo ele há alguns anos e essa é a edição 2023. A cada ano a gente começa no iniciozinho das férias com uma palavra de Deus semanalmente para abençoar o pessoal que está de férias. O objetivo é ajudar as pessoas a perceberem que não é necessário separar o relacionamento com Deus das férias. O relacionamento com Deus da diversão, da brincadeira, do prazer. Deus abençoa e se manifesta na vida da gente no meio dessas coisas legais também. Então não é verdade aquela conversa de que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. É conversa fiada e a verdade é que Deus abençoa a gente com tudo que é bom, com tudo que é gostoso, com tudo que é prazeroso, e férias é para isso. Mas nem por isso a gente precisa deixar Deus de fora das nossas férias. Então, desde que a gente começou o projeto Buscando a Deus nas Férias, nosso chamado da parte de Deus é para desafiar você a levar Deus para as suas férias. Nesse ano, semanalmente a gente vai trazer um vídeo, vai dar 5 vídeos, os domingos do mês de janeiro, mais um domingo do mês de fevereiro, onde a gente vai trazer uma palavra de Deus para você, e esse ano baseado nesse livro de minha autoria, que trabalha a ideia de acessando o braço de Yahvé. No episódio anterior, a gente andou até o capítulo 3, então a gente trabalhou introdução, capítulo 1, 2, 3, com a ideia de quem é o nosso Deus Yahvé. Hoje eu quero avançar um pouquinho com você, trabalhando a ideia do acesso a Yahvé. O que a gente vem entendendo desde o primeiro episódio, e vamos entrar hoje para trabalhar isso também, é que o nosso Deus, ele está sempre disponível, mas acessá-lo é com você. A ideia de que você pode acessar, você precisa acessar, é bíblica e é uma ideia que coloca em você a responsabilidade de buscar. Como disse o profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Antes da gente entrar no tema de hoje, capítulo 4, 5, 6 e 7, vamos orar, porque orar é muito importante. Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, eu clamo ao Senhor por intervenção sobrenatural. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor fale com a gente de forma muito, muito, muito sobrenatural. Eu clamo ao Senhor para que desse lado da tela e do outro lado da tela, sua glória se manifeste, trazendo revelação da sua palavra, e que o Senhor fale com a gente de fato, que o Senhor nos empurre para o centro da sua vontade de fato, em nome de Jesus. Amém. Então, tem algumas coisas importantes que eu quero falar para você nesses 4 capítulos sequentes da semana passada, capítulo 4, 5, 6 e 7, que vai girar em torno de acessar. A gente entendeu que Deus não muda, Ele é sempre bom, Ele é sempre luz, Ele é sempre certo, sempre justo, Ele não comunga com as trevas. Mas para você chegar nele, você precisa tomar postura de acessar. Hoje, eu quero, no capítulo 4 e 5, falar sobre o que a gente acessa. E no capítulo 4 e no capítulo 6 e 7, como a gente acessa. E claro, gente, não dá para aprofundar. Eu vou dar para você uma palhinha desses 4 capítulos, e aí durante a semana você lê. Na semana passada eu não falei isso, mas dessa vez eu vou falar. Eu acho que você, nessa semana, devia ler mais de uma vez os 4 capítulos. Mas não assim, lê o capítulo 4 e aí repete o 4. Lê o 5, repete o 5. Assim não. Lê
o 4, 5, 6 e 7 todo, depois volta e repete. E se você der conta, repete de novo mais algumas vezes, os 4 capítulos na sequência. Por quê? Porque esses 4 capítulos, eles são o miolo, eles são o centro da ideia acessando o braço de Yahvé. Porque nesses 4 capítulos, a gente entende acessar o que e acessar como. Então, os capítulos que vêm antes e os capítulos que vêm depois, eles são acessórios, fortalecedores desse miolo, que é acessar o que e acessar como. No acessar o que, capítulo 4 fala, tem o título de O Poder da Morte, e o capítulo 5, O Poder da Ressurreição. São esses 2 poderes que nós acessamos. No capítulo 4, no Poder da Morte, eu quero ler um pedacinho para você na página 68. Olha, o capítulo 4 começa na página 58. 10 páginas depois, ou seja, falei muita coisa nessas primeiras 10 páginas sobre o poder da morte, explicando o que é o poder da morte. E aí, na página 68, tem um trecho que é uma ilustração que eu quero ler para você. Lembra que eu estou no capítulo 4 e eu estou falando sobre o poder da morte. Depois a gente vai para o capítulo 5, vamos falar sobre o poder da ressurreição. Capítulo 6 e 7 é como acessar, tá bom? Falando sobre o poder da morte de Jesus, que nós podemos acessar esse poder, deixa eu ler uma ilustração, página 68, no meio da página. Aquela garotinha havia chegado no máximo aos seus 3 anos de idade, mas ela já podia reconhecer a forma como seu querido pai batia o portão da casa quando chegava à casa do trabalho para o almoço no meio-dia. Todos os dias era a mesma cena por volta daquele horário. Ela reconhecia aquele barulho característico e corria em direção ao portão da casa gritando: "Papai chegou, papai chegou, papai chegou". Naquele dia em especial, a mãe se atrasou em seus afazeres e aquela garotinha ficou mais tempo brincando no fundo do quintal. Sua imaginação peculiar lhe acendeu e ela teve a ideia de fazer bolinho de terra. No fundo do quintal havia uma terra preta própria para a horta e a arte de fazer bolo consistia em compactar a terra em uma pequena vasilha e depois colocar a terra moldada pela vasilha sobre uma superfície e chamar aquilo de bolo. Como não tinha água para molhar a terra, para criar a liga que manteria a terra compactada na forma da vasilha, ou seja, na forma do bolo de terra, aquela garotinha teve a brilhante ideia, por falta de água, de fazer xixi na terra para substituir a água. Quando o portão bateu daquela forma peculiar no final daquela manhã, a garotinha havia estado naquela brincadeira de fazer bolinho de terra já há algum tempo. Ela veio correndo e apaixonada ao encontro do seu amado pai, coberta de terra preta e odorizada com xixi. Enquanto corria ao encontro do pai, aquela garotinha gritava, como de costume: "Papai chegou, papai chegou, papai chegou". O pai, percebendo a lastimável situação de sua amada filhotinha, agiu com a mesma naturalidade e carinho de sempre, indo na direção da filha. Mas, apesar de sorrir e brincar, ele a segurou nas mãos sem abraçar, para que toda aquela sujeira não passasse para suas roupas. E foi para um lugar próprio para um banho divertido. Enquanto se dirigia ao banho, e enquanto dava banho em sua filha, o pai brincava com ela e levando-a, e lavando-a e limpando-a de forma muito divertida. Finalmente, o pai pegou uma toalha, secou e, enrolada na toalha, ele a abraçou. Sabe, não havia nenhuma necessidade naquele momento de abraçá-la.
toda suja como estava. Mas se tivesse necessidade, aquele pai a teria abraçado. Mas o que quero te mostrar com essa ilustração é que limpá-la naquele momento não precisava ser uma atividade pesada e traumatizante como poderia ter sido. Ela poderia ter sido xingada de suja, de fedorenta e até sofrido outras atitudes de violência física, verbal e psicológica que não lhe fariam bem. Mas aquele pai soube limpar e salvar sua filhinha de si mesma, sem pesar o clima. Muitos de nós vivemos o lado negativo dessa experiência em nossas vidas. Por isso, transferimos esse padrão de relacionamento para Deus. Por que eu trouxe essa ilustração? Para te falar do poder da morte. Sabe, Deus, quando viu a gente perdido em nossos delitos e pecados, em vez de nos matar, ele matou a si mesmo. Foi isso que Jesus veio fazer no mundo. E é isso que a morte de Jesus nos confere. Quando o capítulo 4 fala do poder da morte de Jesus, o capítulo 4 está falando que há um poder liberado por Yahvé na morte de Jesus que nós podemos acessar, e quando a gente acessa esse poder, o mal que há em nós é cancelado. E por que eu te contei a história dessa garotinha? Eu te contei a história dessa garotinha para ajudar você a entender que se um ser humano consegue ser bom com a filha suja e fedorenta, se um ser humano consegue ajudá-la, mas mesmo assim amá-la, por que as pessoas duvidam que Deus seja capaz disso? Na verdade, tem uma conta paga para você. Na verdade, tem uma morte colocada na sua conta. E quando você acessa o poder da morte de Jesus, seu passado é cancelado, suas dívidas são canceladas, o mal que mora em você perde forças, porque Deus pagou a conta para você. Então, quando você acessa as regiões celestiais, o primeiro poder que está disponível para você é o poder da morte. Uma morte para cancelar suas dívidas, para cancelar quem você se tornou por causa do pecado. Como eu disse para você, não dá para aprofundar, mas no livro você vai aprofundar muito essa ideia e vai fazer muito sentido para você e vai ser uma bênção na sua vida. Aí a gente vai para o capítulo 5, e no capítulo 5 a gente trabalha a ideia do poder da ressurreição. O poder da ressurreição, ele é menos compreendido, e para o poder da ressurreição, eu queria ler algumas perguntas que está na página 83. Lembra que o capítulo 5 começa na página 77. A gente já falou do poder da morte. O poder da ressurreição, que é o capítulo 5, começa na página 77. Eu estou pulando e eu estou indo para a página 83. E eu quero ler para você, para falar do poder da ressurreição, algumas perguntas e uma resposta que aparece na página 83. Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não me socorreu? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor não abençoou minhas finanças? Por que o Senhor não curou minha enfermidade? Por que o Senhor não me socorreu naquele perigo? Por que não me deu paz naquela hora de angústia? E aí tem uma resposta aqui, Lucas capítulo 15, versículo 31, estamos falando do poder da ressurreição, e o texto diz assim: meu filho, você está sempre comigo, estou sempre disponível para você, e tudo que eu tenho é seu. No poder da ressurreição, eu trabalho a ideia de que Deus está disponível
e que quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, ele não nos deu apenas o presente da morte, ele nos deu também o presente da sua ressurreição. Paulo fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus dentro da simbologia do batismo, no capítulo 6 de Romanos. E naquele capítulo, Paulo deixa claro para a gente que Jesus não só morreu por nós, Jesus também ressuscitou por nós. E no batismo, isso é simbolizado assim. Quando o indivíduo afunda no batismo, e Paulo fala disso, gente, o capítulo 6 de Romanos, todo o capítulo é sobre isso. O poder da morte de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus, simbolizado no batismo. Quando o indivíduo afunda na água do batismo, ele está dizendo, eu morri, não me cobrem nada, porque eu não devo mais nada a ninguém, porque quem morreu está justificado do seu pecado. Quando a pessoa levanta da água, ele está dizendo, eu ressuscitei em Jesus, no poder da ressurreição dele, para viver uma nova vida, e essa nova vida que eu vou viver não é sustentada por mim, é sustentada por ele. No meu livro Verdades Fundamentais, que eu te recomendo, eu tenho um capítulo sobre o batismo, e naquele capítulo eu explico sobre o poder da ressurreição acessado no batismo. Poder da morte e da ressurreição acessado no batismo. E lá eu conto uma ilustração para ajudar você a entender o poder da morte e da ressurreição. Eu conto de um homem que foi condenado à morte num desses países do Oriente Médio aí que as leis são diferentes das nossas. E após ser condenado, os juízes disse, como de costume, uma pessoa pode se oferecer para pagar a conta do homem condenado. O homem havia sido condenado à morte e agora ele tinha a oportunidade de alguém morrer no lugar dele. Um homem no meio da multidão levantou a mão e disse, eu substituirei o condenado. E quando aquele homem foi convidado a subir no palanque para se apresentar para os juízes, ele disse para os juízes assim, eu vou morrer no lugar dele, mas eu tenho uma condição. Eu só vou morrer no lugar dele se ele aceitar viver no meu lugar. Viver no meu lugar significa que ele vai cancelar seus sonhos, seus projetos, seus desejos, suas ambições, e agora ele vai viver meus sonhos, meus projetos, meus desejos e minhas ambições. Ele vai viver para fazer o que eu faria se eu estivesse vivo, porque eu vou morrer no lugar dele. Então, o moço que estava condenado disse, eu aceito que ele morra no meu lugar, mas tem um problema. Eu sou pobre, não tenho nome, não tenho dinheiro, não tenho bens e, portanto, viver os sonhos dele, os desejos dele, os projetos dele, as ambições dele não vai dar certo, porque ele claramente é um homem rico, poderoso. Então os sonhos, os desejos, os projetos, as ambições dele são grandiosas para mim. Então o homem sorriu e disse, então, ao morrer, vou deixar tudo que tenho, tudo que sou, tudo que posso, meu nome, tudo, vou deixar de herança para você. E no meu livro Verdades Fundamentais eu explico que essa ilustração está falando dos dois poderes. O poder da morte de Jesus implica em o homem morrer e cancelar a dívida do homem condenado. O poder da ressurreição de Jesus implica em o homem deixar tudo que ele tem, seu nome, seus poderes, suas influências, sua posição social, tudo vai ser colocado na conta daquele homem para ele viver uma nova vida. Então, o poder da morte de Jesus é fácil de todo mundo entender, o difícil é entender o poder da ressurreição. Porque no poder da ressurreição significa que quando Jesus morreu por nós, ele deixou disponível para a gente tudo que ele é. É por isso que a gente pode expulsar demônios em nome de Jesus. Quando a gente expulsa demônio no nome de Jesus, para o demônio, eu sou Jesus. Eu levei o nome de Jesus ali na presença dele e impus para ele aquilo que foi dado a mim. Então, o que nós acessamos quando acessamos? Nós acessamos o poder da morte para cancelar nossa dívida
para cancelar as cobranças das trevas contra nós, para cancelar os direitos que o mal tem contra nós. Não importa o quanto a sua consciência esteja suja e pesada, não importa, tem cura, tem libertação, tem purificação no sacrifício de Jesus para você. Mas o poder da ressurreição implica que tem poder divino fluindo do seu espírito liberado para você e que você pode acessar e mudar o mundo, mudar a natureza, intervir nas situações, porque tem poder disponível. E aqui eu volto ao ponto que a gente já viu algumas vezes. É preciso acessar tanto o poder da morte quanto o poder da ressurreição. No batismo, a gente está acessando isso. Na ceia do Senhor, a gente está acessando isso. Mas é importante que você entenda, acessar, porque Deus já deu, já está disponível, já é seu, já está na mesa. É só acessar. Capítulo 6 e 7, eu vou trabalhar 7 passos para acessar. Eu começo o capítulo 6 falando sobre crer e se comprometer. Crer e se comprometer são as 2 ideias por trás dos 7 passos. Quem quer acessar precisa crer e se comprometer. Quando Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho, depois que ele já tinha colocado na nossa conta o poder da morte e da ressurreição, Jesus disse aos discípulos assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. O que Jesus estava dizendo é que depois que ele colocou na nossa conta o poder da morte e da ressurreição, esse poder da morte e da ressurreição que está disponível para a gente vai se tornar real quando uma pessoa ouvir a palavra, porque ele fala, vão e preguem. Creia na palavra, porque ele disse, quem crer. E se comprometa com essa palavra, porque ele disse, quem crer e for batizado. O batismo implica um comprometimento, especialmente um comprometimento público com a verdade. Eu vou aprofundar isso no livro, você vai entender isso profundamente. Então, os 7 passos que eu vou te falar aqui, porque não vai dar tempo da gente falar, mas os 7 passos que eu vou te falar aqui, eles são a ampliação dessa ideia que Jesus colocou. Antes de estes sinais seguirem aos que creem, é preciso que alguém venha e pregue, ou seja, eu vou ter de ouvir a palavra. É preciso que eu creia na palavra, tome postura de crença nela, e é preciso que eu me comprometa com a palavra, fazendo e vivendo à altura daquilo que eu acredito. Nesse padrão, eu acesso o sobrenatural e o sobrenatural vai acontecer na minha vida. No livro, vou explicar isso mais profundamente, mais detalhadamente para você. Então, para a gente fechar, eu resumo te dizendo que no capítulo 4 a gente aprende o poder da morte, no capítulo 5 o poder da ressurreição, que precisam ser acessados, no capítulo 6 e 7 a gente aprende 7 passos para acessar esses poderes e acessar o braço de Yahvé. Eu fecho te dizendo que a ideia por trás do livro Acessando o Braço de Yahvé é que Deus está disponível, bondoso, amoroso, querendo abençoar a gente, mas aguardando que a gente acesse. Se eu não acessar, eu posso viver minha vida inteira tendo um Deus bondoso, mas não desfrutando dele. Podendo beber do que ele tem para me dar, mas não bebendo. Jesus disse que a água que ele desse para a gente se tornaria uma fonte. Mas ter uma fonte não quer dizer que a minha sede será resolvida. É preciso acessar a fonte e beber da fonte para então resolver minha sede. Meu desafio para você é que nessa semana você leia os capítulos 4, 5, 6 e 7 e receba muito de Deus essa semana. Meu desafio para você é que você não leia uma vez só, que você leia várias vezes. Se você não tem o livro ainda, talvez você é novo por aqui, não tem o livro ainda, você pode adquirir o livro no site da livraria,
ou editora, aliás, site da editora, perdão, editora balsamodegilead.com.br, ou você pode adquirir o livro na Amazon. Na Amazon você encontra esse livro na forma de e-book para o pessoal que gosta de ler em tablet, em iPad, no Kindle. Você que gosta de ler e-book, tem e-book na Amazon. Eu quero fechar então orando com você, orando para que você consiga acessar o braço de Yahvé. Ora comigo. Senhor, hoje no nosso segundo episódio dessa série, a gente chegou no miolo da ideia de acessar o braço de Yahvé. E eu clamo para que os teus filhos consigam aprofundar isso na leitura da semana. Eu clamo para que eles sejam despertados e leiam realmente e recebam essa verdade. Eu clamo para que eles sejam tratados enquanto leem, que haja um derramar sobrenatural da sua glória sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Faze-os acessar, faze-os receber, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo tem a playlist de todos os episódios. Além disso, você pode ir para o canal e lá no canal tem playlist das edições do ano anterior e do ano anterior. Também tem muito mais material no canal que você vai receber e ser muito abençoado, tá bom? Deus te abençoe, que a glória de Deus te toque e até domingo que vem, no próximo episódio, não perde.